Fala, gente! Vocês estão bom? Estamos aqui começando mais um podcast do seu Espaço Prime, lugar de pensar negócio, e hoje estamos num lugar diferente. Afinal, como vocês acompanharam, estamos no Rio de Janeiro, onde a gente passou aí, eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira meia maratona. E hoje o nosso episódio é especial, então não sai daí que eu quero contar para você tudinho o que aconteceu e o objetivo desse podcast especial, que é totalmente diferente. Mas antes, não deixa de se inscrever no nosso canal. Vai lá, se inscreve para que você possa toda segunda-feira às 8 horas da noite, horário de Brasília, receber o sininho. Mas isso se você ativar ele e você receber o conteúdo do nosso podcast toda semana. Curte também esse vídeo, que vai ser muito fantástico, e compartilha para os seus amigos que precisam ouvir esse podcast de hoje, tá bom? E hoje nós vamos estar fazendo algo diferente. Estamos falando aqui diretamente de Brasília e hoje eu vou estar sozinho porque eu quero trazer para vocês a experiência de quem viveu uma meia maratona. Mas o objetivo não é a meia maratona. Afinal de contas, nós estamos num podcast que fala sobre negócios, empresas, empresários, profissionais de excelência. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho dessa trajetória e o que tudo isso mudou na minha vida durante todo esse período, tá bom? Então fica ligadinho até o final que você vai gostar muito do que a gente tem para falar, tá bom? Eu quero começar com a gente falando um pouquinho como tudo começou. Foi em novembro de 2022. As coisas não estavam bem, tanto profissionalmente, pessoalmente, tudo parecia que estava dentro de um turbilhão de problemas. E às vezes a gente não vê solução em cima de tudo isso daí. E eu realmente fiquei num beco sem saída em muitos aspectos, tanto da minha vida pessoal quanto da minha vida profissional. E a gente, como aqui a gente lida com a vida real mesmo, né, do empresário, da vida real de você que é profissional, e a gente fica com muitas incógnitas do que seguir e como seguir. E naquele momento, algumas coisas viraram a chave na minha mente. E pessoas também entraram na minha vida que começou a dar um giro de 360. E como eu estou falando aqui sobre a minha meia maratona, esse foi o final, mas não é totalmente o final de tudo isso, porque na verdade agora aqui começa uma nova trajetória. Mas lá em novembro de 2022, eu precisei dar um chacoalhão na minha vida. Muitas coisas precisavam ser mudadas e primeiramente eu quero colocar o primeiro personagem que fez toda a diferença na minha vida lá em novembro de 2022. O primeiro deles é Deus. Eu sou uma pessoa que tem muita fé, acredito em um Deus que coordena todo o universo e coordena toda a nossa vida. E dentro de uma madrugada de muita oração, ele me deu um chacoalhão, onde em meio a todos os meus problemas eu falei assim: eu preciso mudar algumas coisas, eu preciso fazer com que a minha vida continue e não estagne. Não é que eu estava num fundo de poço, mas parecia que a vida estava estagnada. E a minha pergunta é: quantos de vocês acham que a vida está estagnada hoje? Eu tenho certeza que muitos, porque às vezes a gente chega em um momento que a gente não sabe o caminho que ir. E Deus me ajudou a virar essa chave na minha mente. Foi quando eu comecei a correr. Na verdade, não corria nada, né? Na época, eu tinha conhecido a então minha noiva hoje, e a gente começou a se movimentar juntos. Ela sempre gostou mais de academia do que eu já não gostava tanto, mas ela foi me puxando, e me puxando,
cada vez mais mês a mês. E eu fui puxando ela para corrida. Por quê? Eu sempre gostei muito de jogar bola. Só que eu tenho 2 cirurgias no meu joelho e 3 hérnias de disco. E o futebol começou a ficar penoso para mim. Eu já não conseguia mais jogar bola de uma maneira que fosse prazerosa. Então eu tive que tomar a decisão de fazer outras coisas. Tentei vários outros esportes e não deu certo. E eu comecei a correr. Na época eu não aguentava correr 3 km. Eu quase morria de correr 3 km. E aí vem a segunda personagem na minha vida, na mudança de pensamento. Que foi ali início de 2023. Foi quando a gente estava efetivamente juntos. E ela me ajudou, ela é médica e ela começou a me colocar alertas de que a minha saúde estava muito ruim, e realmente estava. E aí começou esse segundo ciclo, aonde eu precisei. Eu tinha começado lá em novembro a correr sozinho, mas ainda não tinha conseguido muita coisa. Como eu disse, eu não aguentava correr 3 km, eu achava que era só sair correndo. Vou colocar aqui uma fotinha para vocês verem como que eu tava. Olha ela aqui, ó. Pensa como que eu tava nesse período. E a Janaína me ajudou a entender a parte de saúde. E eu comecei a identificar que todo esse problema que estava culminando lá no final do ano tinha muito a ver com o meu aspecto de saúde. Saúde corpo, física e saúde mental. Além da minha saúde espiritual, que Deus já tinha me puxado lá no início. E aí ela começou a fazer alguns acompanhamentos. E aí o bicho pegou. Por quê? Eu sou uma pessoa que gosta de comer por prazer. Sabe aquela pessoa que tem nostalgia na comida? Essa pessoa sou eu. Então, se você quer me chamar para um churrasco, fica à vontade que eu vou, porque proteína, na verdade, eu posso comer bastante. Mas eu tive que começar uma reeducação alimentar também. E mudança de hábitos, mudança de postura. Eu tive que começar a melhorar a minha parte física. Então eu melhorei a minha parte espiritual, busquei melhorar a minha parte espiritual, depois a minha parte física, para que a minha parte mental pudesse começar a funcionar. E esse podcast, o grande foco dele, a gente vai trabalhar mais um pouquinho sobre isso, é a parte mental, mudança de mentalidade. Você pode mudar o seu físico, você pode mudar seus esportes, você pode mudar atitudes suas até relevantes, mas se você não mudar a sua mentalidade, você nunca vai conseguir sair do lugar que você está hoje. E eu tenho certeza que você hoje, que está assistindo aí, está passando por muitos perrengues, porque eu passo até hoje. E aí foi onde eu conheci uma assessoria. Na verdade, a assessoria eu fui conhecer depois de uma primeira prova. Eu decidi me inscrever na minha primeira prova em fevereiro de 2023, que foi a prova da live. E era uma prova de 4 km. Bom, eu falei, se eu consigo correr 3, talvez eu consiga correr 4, e vamos lá se divertir, né? E nesse inteirinho, entre a prova e eu treinando um pouquinho mais, eu conheci a assessoria através do meu cunhado. Ele falou, cara, a gente conversava em finais de semana, tal, tô correndo, tal, vamos ver o que vai dar. E ele me indicou uma pessoa, que é o Brits, que é um grande amigo, que é da ANIB, uma assessoria de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ali a gente começou a trabalhar um pouquinho por intermédio de uma pessoa extremamente especial, e aí que eu quero colocar a terceira pessoa que fez uma grande diferença na minha vida, que é a Alessandra. A Alessandra foi a minha assessora direta. E com isso eu trouxe a Janaína ali no meados ali de fevereiro para também fazer corrida comigo. E aí foi onde ela realmente começou. E ela era, na parte de corrida, era até um pouquinho pior que eu. Ela não conseguia correr 100 metros. E ó que ela é magra, não comia mal, não tinha problemas de saúde,
mas a dificuldade de resistência dela era grande. Para você entender, velho, como correr não é simplesmente ser magro ou comer bem. Você precisa ter um bom hábito e aprimorar isso a cada dia. E a Alessandra veio trabalhando com a gente. E eu fiz a primeira prova, que foi a prova da Live, 4 km. Se eu não me engano, eu fiz em 38 minutos para fazer 4 km. E eu vi as pessoas correndo um pace de 5. Eu falava, mas isso é surreal, nunca na vida eu vou conseguir chegar abaixo de... Eu fazia na casa dos 7, 6 e... Isso para mim era algo muito longe. E aí a Alessandra me perguntou, mas qual é o seu objetivo, Bruno? Eu falei, eu acho que se eu conseguir chegar a 10 km bem... Na verdade eu queria correr 5. Rapidamente eu consegui chegar nos 5, logo depois... Falei, eu acho que eu gostaria de correr 10 km bem. E com pouco tempo eu já estava conseguindo correr 10 km abaixo de 1 hora. Cara, isso era surreal. Surreal para quem nunca tinha feito corrida na vida. E aí a gente começa a trabalhar dia a dia. E esses 10 km sobem para 12. E aí entra o objetivo de eu fazer uma meia maratona. Que aí veio já em 2023, final de 2023, já quase no início de 2024, a vontade de fazer uma meia maratona. Mas, nesse interim tem o trabalho. Como vocês sabem, eu sou CEO da Prime Contabiliza e passando por uma reestruturação total, tanto de pessoas, processos. Eu tinha uma sociedade, a sociedade desfez. A gente teve que reorganizar todo o escritório, funcionários, troca de funcionários. Nesse meio de campo veio uma junção com o escritório de Bauru, que é da minha sócia hoje, minha grande amiga Cissa Falavinha, minha parceira de trabalho. E essa reestruturação foi acontecendo de uma maneira muito mais oxigenada. Sabe, conforme eu ia crescendo o meu processo dentro da corrida, o processo no escritório também parecia que ia fluindo. Bruno, mas então resolveu todos os problemas? Pelo contrário. Às vezes a gente para assim e fala, não vejo saída para esses problemas. Mas aí vem o seguinte, a oxigenação e a mudança de mentalidade. Aonde a gente vê problema, eu busco mais solução. Aonde tem dificuldade, eu já vejo que eu tive dificuldades muito maiores. E esse processo foi acontecendo dentro da minha vida. Eu cheguei a 116 quilos, com um risco cardiovascular altíssimo. E graças a Deus eu fui perdendo, não peso, mas gordura corporal, aumentando massa muscular. Do mesmo jeito que eu consegui puxar a Janaína e ela fez os primeiros 10 quilômetros dela agora, ela me puxou para a academia e aí entra um quarto elemento que fez uma grande diferença dentro da nossa vida, que foi a Corpus, do meu amigo Diego, um estúdio onde começou a trabalhar focado a minha parte física. Mas dentro da Corpus, a minha mudança de mentalidade ela foi além do que já estava na corrida. Entende que conforme você vai evoluindo na sua saúde física, a sua mentalidade também vai mudando. A minha mentalidade foi mudando. E parece que os problemas que antes eram gigantescos, que continuam gigantescos, parece que hoje eles são menores. Onde eu consigo, de uma forma mais rápida, achar solução. Buscar novas estratégias, fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira mais rápida e clara. Gente, o que eu quero trazer para vocês é essa mudança que você precisa ter hoje de mentalidade. Mas isso só vai acontecer quando você começar a trabalhar o seu físico, começar a trabalhar a sua espiritualidade. E eu quero colocar um quinto elemento, que é um grande amigo nosso, que não é o efeito do que ele traz, mas sim a respiração, a minha oxigenação de mente. Ele fez com que eu tivesse muito isso, que é o Márcio e a Lica. Eles têm um estúdio de yoga
e a forma como eles levam, a forma como eles vivem hoje, e quem conheceu o Márcio há anos atrás, vê toda a mudança que ele teve de mentalidade. Hoje é uma pessoa, espiritualmente falando, muito equilibrada. E aí você vê a parte física dele e o sucesso profissional dele crescendo. Então esses 5 elementos fizeram com que eu pudesse crescer na minha vida. Hoje eu tenho uma assessoria que é da turma do longo, que é a Rafa e o Fábio, que eles conseguem fazer com que eu mude estágios. A Alessandra saiu da NIB para seguir a carreira dela, e eu vou para o Fábio e para a Rafaela, com que eles fazem, me ajudam a crescer mais e conseguir chegar no objetivo da minha maratona, que foi esse final de semana. Então, eu quero trazer para vocês um movimento Prime que está começando a acontecer. Eu não quero deixar isso só para dentro de mim, porque dentro do meu escritório também algumas coisas já irão começar a acontecer. Porque o que eu vivi de experiências durante esses 3 anos praticamente, durante esse período que eu vivi a minha maratona, e esse final de semana com todo o resultado de toda essa preparação, eu não posso deixar que isso fique somente dentro de mim. Então, está vindo aí um movimento Prime para fazer com que você, empresário, que quer ter alto rendimento de mente, profissional, de saúde, de família, possa sair do lugar estagnado que você está hoje. Aqui, nesse canal, é onde a gente fala sobre negócios. E negócios envolve tudo. Negócios não está só dentro da sua empresa, não está só dentro do seu escritório. Negócios está dentro da sala do seu funcionário, está dentro daquele que vende para você lá na porta, está dentro daquele que tem outra casa, que às vezes você nem sabe o que acontece. Mas principalmente, negócios tem dentro da sua casa, tem dentro do seu corpo, tem dentro da sua mente e tem dentro da palavra que conduz a sua vida. Então, quero agradecer por ter passado por essa experiência, e quero que você saiba que esse canal é para você, que quer mudar sua mentalidade, como todos os outros podcasts que nós já tivemos aqui. Pessoas incríveis trouxeram mudanças de vida, e isso reflete nos seus negócios. Quero que você pense e não deixe de deixar seu comentário aqui. Coloque, se você quer, coloca, eu quero, eu também quero, para que você, de uma maneira positiva, possa mentalizar isso e mudar a sua vida. E fique ligado, porque vem um movimento Prime aí, com muita força, e esse podcast é para você sair de onde você está e virar um empresário e um profissional de sucesso. Agradeço por você estar aí com a gente, nesse período curto, diferente, nesse lugar maravilhoso, entendendo o que é ser negócios. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Um grande abraço. E é como eu sempre digo, Vencer Prime.